De volta aqui ao Jornal da CBN, nosso convidado é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, um dos integrantes da CPI da Covid. Senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês. Senador, nessa semana sai a prorrogação da CPI? Tem que sair. O presidente Rodrigo Pacheco sinalizou que vai fazer a leitura, mas de toda forma impetramos na semana passada o mandado de segurança, como a gente fez para ter a própria instalação da CPI diante da demora do presidente Rodrigo Pacheco. Espero que não seja necessária a decisão, mas se for, o STF certamente vai garantir a prorrogação. O que não elimina a realização do recesso. O recesso pode fazer com que a CPI perca parte do ritmo das investigações, das apurações? A gente vem negociando tanto pela manutenção do funcionamento da CPI como um todo, mas pelo menos o funcionamento da parte, vamos chamar de administrativa, de análise de documentos. São muitos documentos, 1,5 terabyte de documentos já recebidos pela CPI, e você precisa analisar isso tudo, sob pena do Congresso, do próprio Senado, pagar um vexame de ter a documentação e não ter analisado. Espero que o presidente Rodrigo Pacheco permita um meio termo que seja viável para as duas partes. Senador, qual é a expectativa em relação às convocações que devem ser votadas nesta semana pela CPI? Na avaliação do senhor, quais são as mais importantes a serem votadas? Precisa avançar na questão das vacinas, você precisa compreender com perfeição o que aconteceu. Ainda um pouco naquele retardo para a compra de vacinas da Pfizer e da Janssen, né? Esse é um ponto desse escândalo que precisa um pouquinho mais de apreciação. E aprofundar essas suspeitas, esses indícios de corrupção ou de tentativa de estelionato, fraude na questão de compra de vacinas como a Covaxin e essa outra, enfim, que seriam doses da AstraZeneca através da VAT, né, através do Cabo Dominguete e seus parceiros. A gente tem que aprofundar nisso. Essa semana a gente tem oitivas importantes nesse sentido e, dependendo do recesso, a gente dá continuidade na outra semana. Vamos pensar então juntos aqui, senador, em relação a essas duas linhas aos quais o senhor se referiu. Esses são os dois focos de trabalho hoje da CPI ou existem outras trilhas a serem seguidas? Existem, infelizmente surgem indícios de corrupção em outros contratos da saúde, que tem conexão com a questão da pandemia. Isso vai ser apreciado pela CPI, mas eu tenho feito sempre um alerta de que a CPI foi instalada para apurar ações e omissões do governo federal na pandemia. E a gente vem cumprindo essa missão e, particularmente, a questão das omissões gravíssimas cometidas, em especial na falta de um plano de comunicação e na falta da aquisição a tempo das vacinas, tem consequências dramáticas. O estudo do professor Pedro Alau aponta mais de 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Esse é o assunto principal da CPI, a principal missão, e está sendo muito bem avançado. Quando a gente fala agora em corrupção, quando a gente fala nessas tentativas de golpe, a gente está, de certa forma, falando da motivação para essas ações e omissões. Então, eu já configurei, já comprovei o crime em si, aquilo que essencialmente a CPI busca, e estamos discutindo se esses erros aconteceram por ignorância pura e simples, através daquele chamado gabinete paralelo, ou se foi um caso de corrupção, mesmo que pontual, que acabou impactando na compra de vacinas e na decisão de não fazer um plano de comunicação, como falou a doutora Franciele, a última depoente da semana passada. Na última sexta-feira, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, pediu a convocação, pediu que seja votado, né, o requerimento para a convocação do ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Já há um consenso entre os senadores no sentido de aprovar essa convocação? Não existe um consenso, até porque os governistas rejeitam qualquer possibilidade de convocação nesse sentido, mas me parece uma necessidade, na medida em que o ministro Onyx se coloca publicamente numa coletiva no Palácio do Planalto, aparentemente apresentando informações ou até mesmo documentos falsos. É um absurdo e injustificável, isso precisa ser esclarecido. Durante essa semana a gente vai ter uma clareza se é possível votar e aprovar esse tipo de requerimento. No fim de semana, agora, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista para a Rádio Gaúcha, citou, talvez pela primeira vez, aquele encontro que teve com os irmãos Miranda. E ele, numa justificativa que deu ali, ainda que rapidamente, na fala com o jornalista da Rádio Gaúcha, ele confirmou que foi informado pelos irmãos Miranda das suspeitas de irregularidades, mas que alegou que é impossível dar atenção a todos os assuntos tratados no Planalto. Isso é uma justificativa aí condizente com o papel do presidente?
Não, é um vexame, no mínimo um vexame, o presidente da República falando de um assunto como vacinas, saúde e desvio de verbas, tratar como se fosse uma coisa qualquer. Os seus filhos já tinham, de certa forma, confirmado a reunião e o conteúdo da reunião, na medida em que alegaram que ele teria determinado ao ministro Pazuello uma apuração sobre os fatos. O detalhe é que o ministro Pazuello foi exonerado no dia seguinte, quer dizer, 24 horas seria sido a duração da tal apuração, que a gente sabe que nunca existiu. A verdade é que a reunião aconteceu, o presidente recebeu essas informações gravíssimas, fez lá os comentários com relação a seus parceiros políticos e não adotou nenhuma providência, o que interrompeu todo o processo de uma compra que tinha vários riscos para os cofres públicos brasileiros, foi a ação de servidores concursados lá do Ministério da Saúde e a denúncia posterior à CPI. Quando o senhor se refere a comentários a seus parceiros políticos, imagino que o senhor esteja se referindo ao que os irmãos Miranda disseram, que o presidente falou de Ricardo Barros, deputado líder do governo, que teria algum tipo de envolvimento nisso. Mas isso até agora o presidente não confirmou. Não, ele não confirma o conteúdo da sua fala, mas também não nega. É um caso raro de um presidente que fala bobagem sobre qualquer assunto, mas que se recusa a desmentir ou a esclarecer o conteúdo da reunião com os irmãos Miranda. É lamentável porque o Brasil, por uma questão absolutamente imprevisível, que foi a pandemia, se colocou numa situação de crise aguda e precisava mais do que nunca de uma gestão séria, transparente, responsável, baseada na ciência e na boa comunicação com as pessoas, para que as pessoas tenham clareza do que acontece e possam se orientar, possam se proteger. O presidente Bolsonaro nunca fez isso, de forma alguma, em nenhum instante. E os prejuízos são severos. Né? Se o Brasil tivesse adotado a média da conduta do resto do mundo, nós seríamos menos mortos, nós já teríamos saído do momento mais agudo da crise, já teríamos uma retomada da atividade econômica de forma consistente e sustentável. É importante lembrar, o Brasil está inundado por milhões e milhões de desempregados e um desemprego que vai ser perene, pelo menos por um longo tempo, porque nós não temos nenhum mapa de saída da crise. Não existe nenhum programa de retomada econômica consistente apresentado pelo governo. Então é de omissão em omissão que a gente vai cumprir nessa quadra da história. Essa declaração recente do presidente Jair Bolsonaro, mencionada aí pelo Milton, ela não pode ser entendida como uma confissão de prevaricação? Sem dúvida. A prevaricação, na opinião da maioria dos integrantes da CPI, está mais do que configurada. É muito claro que aconteceu uma reunião, é muito claro que ele teve acesso a essas informações, tanto que depois subordinados, os filhos, confirmam, e ele agora, dessa entrevista recente, confirma também, e não adotou nenhuma providência. As providências só vêm acontecer depois que surge a denúncia publicamente. Lamentável. Diante disso que o senhor diz, que medida pode ser tomada em relação à responsabilidade do presidente? Alguns senadores já solicitaram ao STF e à Procuradoria-Geral da República o processo específico, o inquérito específico sobre prevaricação. E isso foi determinado, salvo engano, pela ministra Carmen Lúcia. O que nós temos que ter consciência é que no relatório final da CPI, todos esses fatos vão estar devidamente identificados, com provas, com depoimentos, que dão todo um conjunto de uma atuação catastrófica do governo federal. É um momento difícil, a gente está cumprindo a missão através da CPI de dar visibilidade para isso tudo, mas a responsabilização final não depende da CPI, ela depende de outros órgãos, como a PGR e a própria Câmara dos Deputados, se ele for tratado de crime de responsabilidade. Só para atualizar aqui, ou pelo menos para colocar o nome certo, foi a ministra Rosa Weber quem tomou essa medida lá no STF. Cássia Godoy. Gostaria de saber do senhor se existe a expectativa de que nessa semana nós tenhamos, de alguma maneira, a CPI chegando mais, os resultados dela, ao Palácio do Planalto, na medida que nas últimas semanas a gente tem observado uma escalada de dados e informações no sentido de envolver o governo federal em omissões em relação, por exemplo, à compra de vacinas ou em relação a coibir um esquema de corrupção que tem ficado cada vez mais claro, pelo menos no caso Covaxin. Essa deve ser a semana em que a gente deve ter algo mais claro no sentido de chegar ao Palácio do Planalto? Eu acredito que ele vai ter uma progressão, não diria que a gente chega mais ao Palácio do Planalto, porque já chegamos. Né? Toda essa ação, desde o seu início, ela tem o ponto central no Palácio, na figura do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente fala da omissão na compra de vacinas, por exemplo, tudo isso está ligado a uma cadeia de comando que, muito resumidamente, pode ser descrita como Elcio Franco, secretário executivo, coronel Elcio Franco,
o general Pazuello da Saúde, os generais da cozinha política, que são Ramos e Braga Neto, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Eles participam na tomada de decisão a todo instante. Eles analisam de forma absolutamente equivocada a crise, eles não compreendem a profundidade, a gravidade. Eles em nenhum momento reconhecem a importância da ciência para tomar as medidas básicas. A gente ouviu a doutora Franciele nessa semana, que acabou agora, semana passada, e é muito claro, a técnica falando, a gente sabia o que tinha que fazer, a gente sabia exatamente qual era a conduta, só que a gente tinha interferência política dessas figuras que eu relato, e que impediram que o Brasil tivesse uma resposta à altura da condição que nós temos. É preciso lembrar que o Brasil, apesar de ser um país continental, é um dos poucos que contam com um sistema de saúde de portas abertas, já com histórico de vacinação de longo tempo, ou seja, o Brasil sabe como fazer, os técnicos brasileiros sabem como fazer. E quando a gente vai para as 2 oitivas do ministro Queiroga, ele é incapaz de relatar qual é a equipe técnica que cuida da resposta à crise. Até hoje não existe. E já completamos quase 2 anos de crise. Então, isso tudo é inaceitável, é de uma incompetência, de uma falta de respeito pela vida, inaceitável. Senador, só para fechar aqui essa nossa conversa, por favor, nos tire uma dúvida, ou tire uma dúvida minha. A gente assistiu aí nesses últimos dias uma espécie de descolamento do senador Eduardo Braga, do grupo conhecido por G7, dentro da CPI da Covid. Isso, primeiro, o senhor confirma, vê esse descolamento, esse distanciamento? E segundo, se vê, isso ocorreria porque tem alguma interferência do Palácio? Não, existe talvez algum debate mais áspero relativo às questões de Manaus, por questões relativas a 2022. Nós temos 2 senadores do Amazonas que têm naturais pretensões políticas para as próximas eleições. Isso gera algum tipo de instabilidade. Mas a CPI em nenhum momento esteve ameaçada a maioria de votos no sentido da apuração, e o próprio senador Eduardo Braga tem votado, quando ele não comparece suplente, faz às vezes e mantém uma situação de estabilidade para que os trabalhos continuem e possam chegar ao final com a aprovação do relatório. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN mais uma vez. Um bom dia, bom trabalho nessa semana. Bom dia, boa semana para todos. Bom dia. Senador Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania do Sergipe e integra a CPI da pandemia. Conversou com você aqui no Jornal da CBN. 6h54.